No bloco anterior, falámos sobre a importância de implementar a inteligência artificial, sobretudo no setor da saúde, e agora as preocupações nesse mesmo setor. Passo a palavra para o Sr. Veiga. Muito bem. Sobre os mesmos exemplos que eu tinha citado, o treino de sistemas de inteligência artificial pode ter um desvio que pode estar atrelado à questão de quem está a ser tratado. Neste caso, o sistema, por exemplo, de reconhecimento facial tem melhor desempenho para pessoas de pele clara do que pessoas de pele escura. Quem diz isso diz, imaginemos que, por hipótese, queremos fazer um sistema que detecte algum sinal visível de imperfeições na cara, algum traumatismo na cara e que use a imagem. Seria, por exemplo, um exemplo em que temos aqui um desvio por questões da cor da pele, porque se formos ver, quem realmente idealizou possivelmente esse sistema acabou por utilizar mais imagens de uma determinada teste da pele do que da outra, e o sistema especializou desta forma. Quem diz isso? Na saúde nós temos o problema da privacidade dos dados de saúde, são dados sensíveis, e para treinar modelos nós temos que ter acesso a esses dados e muitas vezes esses dados não são apenas utilizados para treino desses modelos e que acabam por criar alguma preocupação quanto à questão da privacidade dos dados. Há quem não queira que ele tenha algum outro problema, e mesmo com muitas outras técnicas que nós temos, por exemplo, de anonimizar os dados, ainda existem riscos, principalmente em países como o nosso, que é um país pequeno, em que basicamente com meia dúzia de características conseguimos chegar a identificar qual é a pessoa, e a própria questão de deixar, por exemplo, que máquinas decidem sobre questões da saúde. Aí é um tópico em que pode dar às outras discussão, mas quando estamos a dizer um sistema de inteligência artificial a tomar decisão sobre a saúde de uma pessoa, levanta até questões éticas, porque se tomar uma decisão errada, a quem é que vamos culpar? A quem é que vamos chamar a responsabilidade? E daí é preciso ter alguma cautela com estas aplicações, ir mais além do que aquilo que nós podemos controlar, ou seja, ter homem no circuito para fazer o controle, até mesmo desligar, fazer o shutdown quando aquilo começar a dar por torto. Senhor Bruno, por favor, as preocupações relacionadas à implementação da inteligência artificial nesta área de saúde. Sim, o Sr. Arlindo explicou muito bem alguns dos desafios que encontramos relativamente à privacidade e também com os desvios ou preconceito. Por exemplo, por experiência, estive a trabalhar num sistema de inteligência artificial para detectar câncer de pele, e o que aconteceu é que quando treinamos estes sistemas utilizamos um conjunto de dados. E geralmente esse conjunto de dados não tem dados que representam todos os tipos de pessoas, todos os tipos de pacientes. Então, o que acontece é que geralmente utilizamos dados que estão disponíveis na internet precisamente para evitar questões de privacidade, mas nestes dados pode haver, por exemplo, a prevalência de pessoas de pele clara. E o que acontece é que depois, quando quisermos utilizar estes sistemas, especificamente para a detenção de câncer de pele, os sistemas falham quando encontram pessoas de pele escura. Ainda outro tópico que acho muito importante dentro destes desafios é a falta de transparência, ou seja, de momento, os sistemas de inteligência artificial não temos uma forma de entender o porquê de tomar uma decisão, ou seja, não conseguimos entender o que acontece dentro desse sistema. Portanto, precisamente na área de saúde, se utilizarmos estes sistemas de inteligência artificial para, por exemplo, decidir se um paciente tem câncer ou não, e esta opinião for diferente da opinião de um especialista, de um médico, então surge a questão, como é que podemos confirmar se o que a inteligência artificial está a prever é correto ou não,
E como é que podemos saber qual o motivo que levou esta inteligência artificial a tomar esta decisão? E ainda falando em preocupações relativamente a essa tecnologia, muitas pessoas temem que a implementação da inteligência artificial poderia vir a pôr em risco atividades que são desenvolvidas pelos humanos. O que é que dizem sobre isso? Já agora passo a palavra para o Sr. Arlindo. Realmente, as pessoas que têm uma atividade repetitiva, rotineira, nós não, é claro que os seus empregos estão em riscos. Isto não é que deixam de ser empregados, possivelmente precisam de especializar. Há uma situação na questão da criatividade, na questão de tratamento, relacionamento pessoal. Dificilmente trocamos o calor humano por o calor de uma máquina. Talvez, bom, eu que estou a prever, isso é a minha opinião, vale o que vale. E o que eu diria é que há um receio real de que ao automatizar, mas isso já acontecia, por exemplo, nas fábricas de carros, quando se automatizam uma linha de fabrico, se perdem empregos. E neste caso, em massa, vai haver muitos empregos que hoje em dia vai se mudar. Mas a verdade é que nos próximos 10 anos vão aparecer outros tipos de empregos. Se calhar o que nós estamos a formar para agora vão ter empregos que hoje em dia não existem ou que não estão a ser ter empregos em massa. Eu acho que não há razão para alarme, há sim para preocupações. As empresas têm que investir na capacitação dos seus empregados, em vez de puramente despedir, porque encontrou uma forma automática de fazer os trabalhos rotineiros que estes fazem. A aprendizagem das línguas, eu acredito que mais cedo ou mais tarde acaba de ficar completamente automático. Sr. Arlindo, antes de irmos para uma solução, não é? Para poder equilibrar homem e máquina, só ouvir o Sr. Bruno também a sua posição aqui. Há que se preocupar com a ocupação das máquinas no lugar do trabalho dos homens? Há que ter essa preocupação? Sim, a palavra, eu acredito que é válido ter preocupações, porém é fácil dizer que a inteligência artificial vai destruir o mercado de trabalho, pessoas vão perder empregos, mas eu acredito que é importante utilizar a palavra transformar. Eu acho que a inteligência artificial vai transformar o mercado de trabalho. Sim, haverá trabalhos que correrão riscos e geralmente isso são trabalhos que lidam diariamente com dados, por exemplo, na área das finanças, mas há outras áreas de trabalho onde ainda, no seu estado atual, a inteligência artificial não consegue substituir o homem. Então, é sim uma preocupação válida, mas também temos de ter em consideração que pode trazer mais oportunidades de trabalho. Afinal, quais são os impactos da inteligência artificial na forma de trabalho? A inteligência artificial vai otimizar o que as pessoas já faziam, pode-se auxiliar em muitas outras áreas. Na comunicação, então, pode-se produzir páginas web muito mais rápidos, pode-se produzir conteúdos de divulgação muito mais rápidos, em vez de escrever todo o texto de raiz, tendo já uma ajuda, é fácil de se editar e coordenar ao ambiente que se quer. Em termos de outras áreas, facilmente, o que o colega disse, que é transformar o mercado, aplica-se muito bem aqui. Não vai-se arranjar outras formas de conviver entre o homem e a máquina no trabalho. As máquinas auxiliaram o homem a ser mais produtivo, a ser mais eficaz e de forma a que realmente tem melhor rendimento e possivelmente a usar mais o seu intelecto no nível mais acima de que, por exemplo, fazer trabalhos
trabalhos rotineiros. Eu acredito que alguém, por exemplo, que esteja à frente de um computador a monitorizar quando acontece uma avaria, aparece um ponto vermelho e chamar um técnico, se alguém tem este trabalho, sim, deve ficar preocupado, porque são tarefas que facilmente a inteligência artificial acaba por articular e dar alertas e se calhar até chamar e dar até detalhes onde se deve atuar. Mas na minha ótica, a inteligência artificial vai potenciar mais a capacidade que nós temos, vai ajudar-nos a tornar-nos mais eficientes e a ter mais produtividade no trabalho. Sr. Bruno, tem mais algo a acrescentar nesse sentido? Sim, só diria que esta transformação vai ter, obviamente, consequências positivas e negativas. Definitivamente vai aumentar a produtividade, a eficácia, a inovação. O homem vai conseguir fazer coisas que não era possível fazer antes da inteligência artificial. Por exemplo, vai acelerar o desenvolvimento de vacinas, acelerar a pesquisa na área de medicina, encontrar soluções que antes não eram possíveis. Então, neste sentido, definitivamente tem um aspecto positivo, mas mais uma vez repito, válido ter preocupações em questão às consequências negativas. Por exemplo, podemos exemplificar que um algoritmo, uma máquina, não se cansa, não precisa de salário, não precisa de comer, e neste sentido vão trabalhar mais e podem sim enfrentar certas dificuldades para o homem, mas da forma que eu vejo, a inteligência artificial vai ser uma ferramenta a ser utilizada juntamente com o homem.